O Alzheimer, ele é irreversível. Mas você consegue... Retardar. retardar. Então, você Estabilizar. vai agir na progressão da doença, você vai fazer com que ela progrida menos, né? E com isso, você aumenta a qualidade de vida. Então, você vai trabalhar com qualidade de vida, com aumentar a qualidade de vida. Pra isso também, tem. E a maioria das vezes é medicação. A medicação. A medicação que vai ajudar. Eles pedem pra fazer Mas a psicoterapia. o tratamento é necessário. Por conta da depressão. O paciente deprime. Então, porque é isso, né? Quando a gente fala de cérebro, parece que é uma coisinha só. Só que não é. Quando você mexe ali, você tá mexendo em uma série de coisas. Então, assim, o paciente deprime, ele tem muita depressão, ele fica muito mal. Por isso que muitas vezes é associada a medicação com antidepressivo. Pô, Nath, mas eu vou te falar assim, ó, nos casos que eu vi de Alzheimer próximos a mim, cara, eu achava que precisava muito mais tratar quem cuidava da pessoa que tava com Alzheimer do que a pessoa com Alzheimer. Também, né? Muito. É enlouquecedor, né? Só sabe quem vive, assim. Essas pessoas não estão preparadas pra cuidar de uma pessoa que tem Alzheimer, assim. Não. É muita agressividade que você vê, assim, o tempo todo. Muito maltrato, velho. Sabe? É triste, cara. É muito triste. E as pessoas têm preconceito com relação a clínicas de tratamento, de achar que isso é errado e tudo mais. Mas aí quando você vê, são profissionais que estão ali, que sabem exatamente o que fazer, como lidar. Mas a família muitas vezes vê isso como uma forma de descaso, de descuidado, né? Não vou internar e não sei o que e tal, mas às vezes pro próprio paciente é legal, né? Nem que ele passe o dia e vá dormir em casa, porque tem esse sistema de hospital dia, então a pessoa vai, faz as atividades dela durante o dia, depois ela fica em casa, fica com a família, fica de final de semana com a família e tudo mais, porque é isso, esgota muito o cuidador, né? E muitas vezes a pessoa sofre muito, assim, porque nem todo mundo é agressivo com o paciente, mas a pessoa começa a deprimir, né? Porque ela perde, né? Ela tinha um marido e ela não tem mais, né? Porque aquele ser que tá ali é outra pessoa, não é o marido dela mais, né? É alguém que não é com quem ela se casou, não é aquela... E você vai perdendo, né? Assim, eu acho que todas as doenças que vão fazendo com que a pessoa vá morrendo é muito difícil para quem tá perto. O câncer faz muito isso também, né? Você vai perdendo todos os dias, assim, então você vai vivendo um luto prolongado, assim, né? Porque a cada dia que você está vendo a progressão da doença, você vai vendo a pessoa piorar. E você não pode fazer nada, Tem como né? preparar uma pessoa psicologicamente para isso? Pro luto? Para esse luto diário? Tem como você... sim, você consegue ir conversando, mas o único jeito que a gente tem de preparar é fazer com que essa pessoa se sinta acolhida e ela possa falar da dor dela. Não tem uma técnica específica que você vai fazer de, você acorda e dá 3 pulinhos, que isso vai te ajudar, assim. Infelizmente. O que vai ajudar é que ela tenha um profissional, um espaço ali de confiança e que ela possa falar da dor dela, de como ela se sente, de como aquilo tá afetando ela. Pôr pra fora um pouco da carga. De ir ressignificando aquilo, né? Porque conforme ela vai ressignificando, conforme ela vai falando, ela vai trazendo um novo sentido e aí ela consegue ir olhando aquilo com outros olhos, assim. Mas é bem difícil, né? Se é uma pessoa ainda um pouco mais velha, a gente tende a aceitar melhor a morte. Agora, quando é uma pessoa muito novinha, assim, é uma morte muito dolorida, né? Quanto mais jovem a pessoa mais difícil da gente aceitar. Eu te perguntei, né? isso porque a gente teve com um padre aqui, e o pai dele teve um tumor, e foi um tempo, e ele ficou o tempo todo com o pai. E no final ele definiu isso como se fosse o tempo perfeito, sabe? O estado perfeito, por quê? Porque o pai dele se preparou para esse momento, então quando chegou o final, vamos pensar assim, o pai dele já tinha se purificado, já tinha se arrependido de tudo que fez, e ele junto com o pai, então eles viveram um momento muito intenso, que não foi fácil, mas que os dois ficaram muito próximos, e que isso foi tipo um caminho que ele enxerga como... não bom, mas o caminho ideal que ele tinha que seguir. Porque tinha uma religiosidade envolvida, entendeu? né? Mas é isso que eu ia falar.
Esse cara entendeu isso porque ele tem uma parte espiritual muito forte. E por isso que eu te perguntei se vamos pensar cientificamente, a gente consegue preparar uma pessoa. Porque espiritualmente eles, de alguma forma, conseguem dar um amparo, né? Com algumas... Né, a gente consegue, dentro da psicologia, fazer um preparo quando você vai trabalhando os medos daquela pessoa com relação àquilo. Então, você tá preparando aquela pessoa para aquilo que ela teme. Então, ela começa a conseguir entender que ela tem ferramentas interiores que ela pode usar para aquilo. As próprias capacidades dela, né? Porque a psicologia, ela vai trabalhar com você mesmo. Então, o que você já tem que você pode usar nessa situação e que pode te ajudar e tudo mais. Então, a pessoa vai ter um trabalho de reflexão e de conseguir entender aquilo. A espiritualidade, ela é descrita em muitos artigos científicos como algo positivo, por exemplo, para esses momentos. Então, as pessoas que têm fé em alguma coisa, que acreditam, que têm o seu Deus, elas tendem a viver melhor esses momentos porque elas têm um respaldo de algo que elas acreditam. Fé é acreditar em algo que é improvável. Improvável no sentido de que não pode ser provado mesmo, né? Sim. Então, assim, é algo que não existe, que você acredita, que você não tem como provar que existe, mas você também não tem como provar que não existe. Fé. Então, a pessoa, ela ter essas crenças, isso ajuda. Com certeza. Tipo, essa pessoa, assim, é algo positivo. Então, nesse caso, e o que eu acho também que foi positivo e que é relatado por muitas pessoas que passam por isso, é essa coisa de, foi o melhor tempo, é incrível como as pessoas... Mas pela questão da proximidade. O que acontece é que quando você tem a oportunidade de ter esse contato diário e de fazer isso, de certa forma traz uma gratificação, porque é um tempo que você tá perto que ele acaba tendo uma intensidade, e essa intensidade é positiva no sentido de convivência. Mas é um desafio, não deixa de ser. É meio que uma missão cumprida, né, pra pessoa, assim, pô, deu tudo certo. Missão...